Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, do verso 13 ao 15. O nosso tema, ser como criança. O texto bíblico nos diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Meus amados, quando o Senhor concluiu sua conversa, primeiro com os fariseus e depois com os seus discípulos, trouxeram-lhe algumas crianças para que ele as abençoasse. Porém, os discípulos, talvez por imaturidade espiritual, se manifestaram tentando impedir que elas se aproximassem do Mestre. Então, Cristo demonstrou o seu carinho e respeito por elas, primeiro ordenando aos 12 que não impedissem que elas viessem até ele, afirmando que o reino dos céus pertence a pessoas com as mesmas características que elas, de inocência, pureza, mansidão, ingenuidade e simplicidade. Depois, ele impôs as mãos sobre as crianças e seguiu o seu destino. Essa era a forma como Jesus sempre agia com todos os necessitados, mesmo com uma missão tão importante a realizar e com tantas almas para salvar e curar. Ele encontrou tempo para impor as mãos e orar pelos pequeninos. Na realidade, ele nunca rejeita, antes, porém, ama a todo aquele que o busca com um coração sincero, mesmo que não tenha nenhum valor para os homens, como aconteceu com aquelas crianças. Não há barreiras nem obstáculos para quem deseja se aproximar de Jesus, a não ser o ego do próprio homem, que com seu orgulho e autossuficiência se recusa a render-se ao amor, bondade e misericórdia do Salvador. Por outro lado, o texto ensina o quão as crianças são preciosas para o Senhor e que devemos incentivá-las a conhecer e ter intimidade com Jesus, através do meditar na Bíblia, de orar e da participação na igreja. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.